Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Elias Campos. Hoje a gente vai estar fazendo um apanhado geral e falando do pomar em questão de investimentos, né? Que agora finaliza a colheita, a gente já vai começar a investir em preparação do pomar. O primeiro início que a gente começa com o pomar é fazer poda. Após a poda a gente já começa com adubação. Então em questão de adubo orgânico eu não vou estar fazendo porque eu joguei muito esterco, então não há necessidade de eu estar fazendo muito adubo orgânico. Eu vou partir para adubação química. E qual seria esses adubos? Vou estar fazendo ureia e MAP purificado para a gente ter mais controle, e a ureia, como muitos já sabem, é para brotação. Ela ajuda na brotação, se surge bastante broto, a gente seleciona a cladoide de produção. Então, quanto mais cedo começar esse investimento, mais seleção a gente consegue e mais broto saudável. Quanto mais iniciar mais cedo, mais produção a gente vai ter durante o ano, porque a gente vai selecionar os melhores cladoides para produção e ter uma boa produtividade no próximo ano. Sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado e acompanhar o pomar e ver o momento exato da gente estar fazendo o próximo investimento para ter uma produtividade anual muito boa. Galera, o resultado com o pomar já segue. Então, qual o próximo passo? A gente vai estar fazendo a poda desses cladoides aqui. A gente vai estar tirando o excesso deles e preparar para a próxima produção, né? Então, que a gente já está finalizando a colheita. Agora, final de abril até maio, é só a preparação do pomar mesmo aqui, ó. A gente vai estar tirando esses cladoides aqui, ó, que não tem mais serventia pra gente. Aqui é variedade Boreal Red. Esses aqui não vai precisar a gente estar fazendo essa poda. Mas os demais aqui a gente tem que fazer poda aqui, entendeu? Então aqui, ó, aqui é variedade Chamaleão, se não me engano. Muitos chamam, o nome verdadeiro é Chamaleão, outros chamam Camaleão, né? Vai de pessoas que chamam. Aqui é variedade Boreal Red, então elas já seguem com a copa boa. Então essas variedades aqui, ó, não vai precisar eu retirar cladoide. Produziu pouco aqui, não há necessidade de eu fazer seleção. Se surgir muito cladoide aí de produção, eu posso estar selecionando, deixando os melhores e tirando alguns também. Então, aqui como é que segue o pomar, variedade rosa pink. Aqui a gente tem a Boreal Red, e aqui a gente vai seguindo Boreal Red. Então aqui a gente vai colocar a copa nessas também. Essas aqui já está pré-formada, já está com a copa bem bonita já. Elas vão encher mais. Com a ureia agora vai surgir uma brotação, ela vai conseguir fechar mais rápido, né? Então a gente vai estar fazendo essa ureia. Também tem que esperar um período exato, não posso fazer qualquer período, né? Então eu tenho que esperar chover, aqui ó, variedade Boreal Red crescendo. Então eu tenho que esperar o período exato, quando começar já a chover, aí eu faço a aplicação dessa ureia, que nem agora está chovendo, só que eu não posso estar fazendo agora. Então vou esperar o período da planta para mim já iniciar, porque tem frutas ainda, não posso estar fazendo ureia agora. Aqui é Boreal Red. E aqui a gente tem 4 pés aqui da variedade a Golden de Israel. Essa aqui não produziu ainda, então a gente tem aqui, ó, o vermelho forte. A gente já experimentou, tem vídeo no canal dessa fruta aqui, ó. E aqui é a Golden de Israel. Tem mais Golden de Israel ali, ó, só que não produziu ainda. Elas é um pouco tardia, pelo que eu percebi, né? Tem mais aqui, ó, é 4 pés delas aí, ó. Então a gente já segue o vídeo ali, ó, pra gente ver lá embaixo aqui, ó, mexerica poucã, né, galera? Aqui já tá crescendo também aqui, ó. Quando eu mostrei pra vocês, tem um vídeo que tá pequeno aí, ó. Em breve a gente vai estar colhendo já. Aqui, ó, já começou a crescer. Tem frutas já bem grandes também. Então aqui o pomar só sobrou de cítrico, só foi ele e um pé de laranja de cítrico aqui agora. Então a gente já praticamente já plantamos tudo pitaia onde era a parte de limão, de laranja. Então a gente já mudou o pomar totalmente, né? Então vamos seguir para a gente ver o restante. Esse início agora já é preparação para o próximo ano aqui, ó. Então a gente tem aqui variedade Royal Red. Aqui a gente tem pimenta do reino, que a gente já fez o investimento. Fiz outra aplicação de esterco nelas, porque elas precisam. Agora as pitaias eu não posso fazer, mas aqui, ó, porque eu já fiz bastante esterco. Então na minha região aqui, graças a Deus, está chovendo. Como é que segue bonito os pés de pimenta do reino. Variedade Bragantina. Então a gente já tem também aqui, ó. Aqui é a Royal Red, mais pimenta do reino aqui, ó, já produzindo também. Tá chovendo na minha região, tô economizando bastante. Então, igual agora começou a chover, então é um período que, se fosse época de adubação, eu estaria fazendo orgânica. Hoje não é mais, então ela tem fruta aqui ainda e surgiu mais flores aqui. Só que agora já é final de
de safra, né? Como a gente já sabe que agora já finaliza a safra. E qual é o requisito que a gente vai começar agora? Finalizou a safra, a gente já começa a poda. Após a poda, a gente vai fazer uma adubação. Para essa adubação, a gente ter mais controle, ter mais qualidade e começar a seleção de brotos. Porque eu faço a primeira poda, depois inicio a adubação e aí por aí eu vou fazendo algumas adubação com o decorrer do tempo e selecionando o broto. Aqui a gente já tem aqui mais cladoide produtivo. Tem a fruta aqui da variedade rosa pink, tem um pé misturado aqui, ó. Aqui a gente tem a branca comum e aqui a gente tem rosa pink. Finalizando essas frutas aqui, ó, eu já inicio o período de investimento no pomar, porque eu quero ter uma boa produtividade no próximo ano. Então esse é o resultado que a gente busca no pomar quando a gente faz investimento. Então a gente tenta melhorar a cada ano os investimentos que foi feito, né? Então aqui a gente tem variedade rosa pink. E agora já inicia o período de tratamento do pomar. Para quê? Para a gente ter uma boa produtividade. Então quem está pensando em investir no cultivo da pitaia, é um cultivo muito bom. Eu vou estar passando a dica para vocês aí, para quem quer plantar pouco pé ou muito pé. Quem for fazer roça grande, eu aconselho que tenha um requisito básico em questão de adubação. O correto é quem vai plantar 1 hectare, vou botar aqui 3 hectares, 2 hectares, 4 hectares, 1 hectare mais ou menos de pitaia, ou que seja pimenta do reino, vocês têm que buscar análise de solo. Por quê? Quando a gente trabalha com dinheiro, se a gente pegar dinheiro, por exemplo, em banco, como o Banco do Brasil, ele financia o agronegócio, tem um Banco Nordeste, então quando trabalha com financiamento do agronegócio, a gente tem que tentar não ter prejuízo. Eu vou dizer para vocês, quando a gente pega um valor desse emprestado no banco, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque a gente tem que fazer análise de solo para a gente saber qual adubo colocar no solo, porque se eu fazer adubação, qualquer adubação, eu acabo perdendo por conta que mudas foi comprada com dinheiro de banco, por exemplo, for pimenta ou pitaia, morão foi comprado com dinheiro do banco, tudo mais. Então, e se essas mudas acabar morrendo bastante, então eu tomo um prejuízo muito grande, que eu vou ter que tirar de algum lugar e colocar novamente no plantio. Então, o ideal é a gente fazer uma análise de solo para a gente ter uma perda menor. Ou seja, eu não estou dizendo que a gente vai aproveitar, vai plantar 5 mil plantas e vai nascer todas 5 mil plantas e não vai perder nenhuma muda. Vai perder, é claro que vai perder, 5 a 6 vai perder. Só que a gente tem cuidado de fazer análise de solo para a gente aproveitar o máximo desse investimento. Porque quando a gente faz um investimento alto desse, tem que, por exemplo, quem já entende do comércio do agronegócio já sabe, já tem vamos dizer, a senha de saber o momento exato de fazer os investimentos em questão de adubação. Aí essa pessoa não necessariamente ela vai buscar análise de solo, mas o ideal seria uma análise de solo para a gente ter controle em questão do solo, se ele está demais alcalino ou se não está. Então a gente tem que saber disso também, que é primordial para quem trabalha com cultivo. Então, e quem vai plantar plantas poucas, negócio de 5 mudas, não necessariamente vai precisar de fazer análise de solo, porque aí você vai ter que gastar também. E sem falar também, tem região que é ruim para a pessoa estar fazendo essa análise de solo. Então, muitas das vezes tem que iniciar a adubação por conta própria, né? Então aqui é a variedade Marmel aqui, ó. Então, variedade muito boa. Então, em breve eu vou estar deixando uma foto dela no vídeo para vocês verem da flor, como é que é bonita. Essa aqui vai abrir hoje à noite. Então as abelhas começaram a polinizar ela. A gente vê que é uma flor bem bonita mesmo aqui, ó. Coloração bonita. Vou estar colocando a imagem dela aí para vocês verem. A fruta vocês já viram. Aqui é a mini espaldeira que eu tenho aqui, ó. Então, o resultado do pomar já segue. Então, o que eu falo para vocês, quando for investir pouco, aí geralmente a gente buscar os meios que para a gente não ter muito prejuízo, porque muitas das vezes a gente acaba tendo prejuízo grande em questão de investimentos, por conta que não é o dinheiro que a gente era da gente. A gente pegou emprestado, a gente vai ter que repor isso um dia. Variedade Paloura do Equador, então a gente vai ter que repor. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala de investimento. Então, se for fazer plantio aí com dinheiro em banco, então se for fácil fazer, então é melhor fazer análise de solo. Você vai descobrir qual o adubo a ser utilizado no seu solo, porque tem região que geralmente não precisa exatamente usar calcário, porque o solo já contém muito calcário. Então o solo às vezes nem está ácido, só que aqui na minha região a gente precisa usar
o calcário. Eu uso uma vez por ano, então a gente tem que fazer esse controle. Apesar que esse ano passado eu não usei exatamente a quantidade que eu iria usar, usei mais pouco, só nos pés da planta. Então esse ano eu vou ter que repor. Então eu já sei que eu preciso tirar essa acidez do solo. Então tem região que não precisa, então não há necessidade de a gente estar fazendo essa aplicação, mas tem região que infelizmente tem que fazer. Para a gente descobrir isso só com análise de solo. Infelizmente a gente tem que fazer análise de solo para saber se há necessidade ou não. Então, como muitos já sabem, né? A análise de solo a gente coleta, por exemplo, eu coleto lá em cima, aí venho cá no meio e coleto, mais para baixo, na metade até o final. Sai coletando de vários lugares para saber qual a quantidade, não é só de um lugar não. Então tem que coletar de vários lugares e mandar para o laboratório. Aí sim, vocês começam, já tem um resultado, um parâmetro, né? Para começar a iniciar as suas adubação. Mas para quem vai plantar pouca planta, não é necessariamente fazer esse tipo de análise, porque o gasto vai ser muito grande, né? Então, infelizmente, não vai compensar você gastar para plantar 5 pés para consumo próprio. Agora, quem vai trabalhar com plantio em grande escala, o ideal seria fazer um planejamento, né? Para fazer análise de solo. Então, tudo isso no final a gente faz um planejamento desse, a gente anota para quando começar a safra a gente abater o que foi gasto durante esse período e o que a gente vai ter de retorno, né? E geralmente a gente tem que fazer o cálculo, né? Para a gente saber quanto a gente vai lucrar e quanto a gente tem que repor, ou seja, devolver o que a gente pegou emprestado. Então, é a dica que eu estou passando para vocês agora. Então, após a colheita agora, finalizando, a gente já começa o tratamento do pomar, porque esse tratamento que me dá a certeza que vou ter uma boa produtividade no próximo ano. Então, eu sempre busco. Terminou o pomar, terminou a colheita, eu já começo a investir, fazer podas. Então tem muitos cladóides aqui que vão ter que sair, porque não vou deixar mais aqui, ó. Por exemplo, esse cladóide aqui, ó. Um cladóide bonito, mas já produziu, infelizmente não vai poder. Esse aqui também vou estar tirando. Então a gente vai estar fazendo a ureia. Eu não posso tirar todos os cladóides também não. Eu tenho que tirar alguns, faço aplicação de ureia. Quando começa a brotar, eu vou selecionando e tirando o pomar e fazendo aos poucos. Não precisa você pegar e pegar a tesoura e tirar tudo, deixar a planta limpa. Não precisa não. Vai fazendo de acordo, porque aí você vai controlando. Igual esse aqui é um cladóide que é novo, então já deixa ele para a próxima produção. Que tem cladóides aqui também que a gente pode ver que não produziu ainda, então não há necessidade de a gente estar tirando cladóide que não produziu. A gente vai tirar os que produziram, cladóide que esteja feio também, igual esse aqui, ó, a gente vai retirar também. Então a gente vai fazer sempre esse controle para a gente ter mais qualidade, ter mais aproveitamento. Então o acompanhamento do pomar e a preparação é essa aí, ó, igual aqui, ó. Aqui a gente tem a chinesa, e aqui a gente não vai precisar fazer poda, porque a gente vai só tirar excesso futuramente de cladóide. Aqui a gente vai tirar aqui, ó, esse cladóide aleatório, esses aqui também a gente vai tirar que já produziu. Então a gente vai fazer uma limpa básica, e a próxima poda a gente torna a tirar mais e a gente vai tirando aos poucos do pomar, selecionando até chegar num ponto que não precisa mais. Então a gente vai estar fazendo isso aí durante a preparação do pomar para ter um rendimento melhor. Então o que eu busco é sempre estar fazendo os investimentos corretos para mim ter uma boa produtividade, ter um acompanhamento melhor. Olha como é que já segue o pomar. Tá limpo aqui agora, tudo limpo. E também tem um requisito que está excelente aqui na minha região, chovendo bastante, então isso é importante. E os pássaros sempre passando aí, galera, cantando os periquitos aí, procurando comida, né? Eles gostam de fruta, milho, né? Então o que eu sempre busco no meu pomar é investir corretamente, fazer o planejamento, fazer um cálculo melhor, né? Para a gente ter mais produtividade. Aqui é a variedade Thai White. Thai White a gente não vai precisar podar, que é planta nova, né? Então a gente já começa a ver o resultado. Aqui a gente tem pimenta do reino aqui, ó, pé novo aqui, ó. Então eles seguem recuperando, tem pé ali maiores ali, ó, a gente tem aqui também um pé de pera que produziu. Futuramente acho que vou estar tirando do pomar esses pés de pêssego aí, né, que a gente chama pimenta do reino. Então a gente vai estar tirando esse pomar por conta das pitaias, a gente vai ter que tirar. Então infelizmente é um cultivo que eu vou estar tirando do meu pomar e manter só agora as plantas que são produtivas e comercializada. Então, infelizmente, a gente vai ter que tirar, porque a área é pequena, a gente tem que tirar uma parte e deixar outra. Também não está tendo um bom rendimento que eu esperava, né? Então, a gente vai tirar. Então, o resultado do pomar
Então esse, galera, é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do conteúdo aí, ó, preparado com muito carinho a cada um de vocês. E sempre eu vou estar passando, dando dica para vocês de pomar. Então o vídeo de hoje mesmo eu gravei para vocês só para falar em relação de dica de adubação para quem está pensando em investir aí em cultivo de pitaia, pimenta do reino, ou que seja limão, cítrico. Então a gente tem que sempre se atentar a esses cuidados básicos que o pomar precisa. Finalizou a colheita, qual o primeiro passo? Poda. Depois da poda, qual o segundo passo? Adubação. Terminou a adubação, esperar um período, porque a gente tem que esperar um período para poder a planta responder essa adubação, para mim tá fazendo um controle. Muitos perguntam por que eu sei que o meu solo, no momento que o meu solo está precisando de calcário. Então eu percebo pela coloração da planta, né? Muitas das vezes tem planta que ela começa a amarelar, ou seja, é falta de nutriente, ou seja, de adubo. Aí muitos pensam que, pode pensar, por exemplo, antigamente as terras não precisava ninguém fazer adubo, só limpava e plantava, limpava e plantava. Só que hoje a gente vê que a gente tem que fazer vários investimentos. A questão desses investimentos, porque a gente manuseia muita terra, então a gente está usando a terra ao mesmo tempo, usando e reusando, plantando e tirando fruta. Então, para a gente ter uma fruta dessa aqui, por exemplo, uma pitaia dessa aqui, ela exige muito do solo. Todos os nutrientes que tem no solo, por exemplo, de ferro, zinco, cálcio, então potássio, a planta ela vai sugar todos esses nutrientes para se formar o fruto, para ter um brix melhor, na formação da flor também. Então ela absorve todos esses nutrientes, então a gente tem que devolver para o solo. Se a gente não devolver, o solo vai ficar pobre em nutrientes. E qual o prejuízo que você vai ter? Você vai ter frutas menores, você vai ter fruta com sabores um pouco, vamos dizer que não totalmente doce, porque falta de nutriente no solo. Então você vai ter uma deficiência no seu solo, você não vai conseguir produzir o que você espera, porque você fala, eu tenho 10 pés aqui, eu não faço adubação e os meus pés produzem bastante, então eu não preciso disso. Aí vamos dizer que no próximo ano você com os mesmos 5 pés, suas frutas ficam menores, os sabores mudam, outro está produzindo mais com sabor melhor. Aí você pergunta, o que aconteceu esse ano que eu não consegui chegar ao padrão das frutas que eu tinha o ano passado? Porque deficiência no solo, o solo está precisando de nutriente. Então, por que eu sei que está precisando de nutriente? Porque eu faço investimento. Quando eu vejo que a fruta não cresceu, aí eu tenho que olhar o tempo, igual essa colheita que a gente teve a primeira. O sol castigou bastante, a gente teve um prejuízo grande em questão de tamanho de fruta, porque as frutas não cresceram. E como é que eu sei que foi a questão do sol que a fruta teve uma perca? Em questão dos investimentos, fiz irrigação, fiz adubação, então meu solo estava rico em nutrientes, então não foi falta de nutriente no meu solo. Que depois eu gravei vídeo para vocês mostrando, segunda colheita a gente já teve fruta maior, terceira a gente superou, então a gente vê que foi período de chuva, a gente conseguiu praticamente o 100% que a gente buscava no pomar, e não vou dizer exatamente 100% de lucro, porque a gente tem uma perca também, questão de tempo que muda, questão do sol, a gente tem uma perda, só que essa perda que a gente tem, ela foi compensada durante a produtividade. Então a terceira a gente conseguiu pagar todos os investimentos que a gente fizemos, né? Então foi muito bom, isso é gratificante, a gente conseguir pagar os investimentos que foi gasto durante o ano, então isso é muito bom. Eu gosto sempre de falar, porque o importante do pomar, dos investimentos, é a gente conseguir pagar eles, a gente fazer investimento e conseguir pagar. Por exemplo, pimenta do reino. Eu estou investindo na pimenta ainda, não consegui tirar retorno, mas futuramente, quando eu começar a colher, eu já vou tirar os investimentos. Então, a gente tem que sempre estar focando nesse lado. Então, muitas vezes pode até perguntar por que eu estou investindo no cultivo da pimenta. Então, galera, o cultivo da pimenta, porque a gente tem que trabalhar com 2 cultivos. Por quê? Então chegou agora no período de final de abril para maio, a pitaia acabou. Então a pimenta a gente tem 3 a 4 colheitas por ano. Isso depende muito, temporadas, algumas sempre a gente está colhendo. Não vai ter colheita mesmo de top de linha, assim, vamos dizer, colher bastante fruta. Vai ser colheita menores. Então a gente vai ter durante o ano 4 a 3 colheitas, isso vai depender muito. Então, vou ficar praticamente o ano todo sem movimentar dinheiro, se eu for só trabalhar com a pitaia.
Então, por isso que eu agreguei a pimenta do reino no meu cultivo. Em questão também de tamanho, eu queria plantar cacau, só que a área é pequena, não tem como eu plantar cacau por conta do tamanho. Mas futuramente, se Deus permitir, então eu consegui comprar uma área maior, vou estar fazendo investimento de cacau também. Então vai ser cacau, pimenta do reino e pitaya. Isso que eu peço a vocês aí que me ajude a crescer no canal, né? Pra gente conseguir monetizar o canal e começar a ganhar. Aí a gente vai conseguir comprar uma propriedade maior, a gente vai fazer mais plantio, então a gente vai estar passando dica para vocês também. Então o que eu aprender, o que eu for trabalhar, cultivar, vou estar compartilhando para vocês dica de como estar cuidando do pomar. E ensinando a quem quer aprender também, que tenha pouco pé, que tenha 2, 3 pés. Então é o que eu falo para vocês. Então, por isso que eu quero agregar mais cultivo, porque se a gente for trabalhar com agro, a gente tem que trabalhar com vários cultivos. Por exemplo, a gente vê quem tem plantio de café, tem plantio de pimenta, tem plantio de banana, aí faz mamão, aí faz outros plantio, abóbora. Então, geralmente quando o povo planta café, planta mamão no meio. Por quê? Qual a finalidade do mamão? Porque o café você vai começar a ganhar com um ano depois. E o mamão você começa a lucrar recente. Então você plantou o mamão primeiro. Depois que você plantou o mamão, você começa com o café. Plantando entre o mamão. Depois daí você vai começar, o mamão vai crescendo, você vai selecionar os pés de produção e tal, e vai seguindo. Aí quando o mamão começar a colher, você vai o dinheiro que você gastou com irrigação, com questão de adubação, você vai tirar com o mamão. Você vai ter que tirar uma boa parte desse lucro com o mamão. Porque eu vou dizer que você vai tirar o gasto todo, porque infelizmente não tem como. Porque o mamão depende, vai ter uma produção, isso muda muito a questão de época. Tem época que você consegue vender um pouco melhor, tem época que o valor vai estar menor. Então, infelizmente, a gente não tem como dizer que vai tirar totalmente, porque isso aí muda muito de região para região, né? Em questão de tempo, isso muda muito. Se tiver na época que se não tiver bastante mamão vamos dizer, no mercado, o mercado vai exigir sim essa colheita, vai exigir bastante do seu cultivo. Mas se tiver, infelizmente, você vai ter que vender no valor mais barato, né? Mas vai vender também. Porque também não tem como a gente tirar só de um cultivo, um investimento, porque finalizou a colheita do mamão, o café tem mais gasto, né? Então vai ter mais adubação, então você vai ter que tirar um dinheiro mais, aí depois de um ano que você vai começar a lucrar dele, né? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês. Então, o vídeo de hoje foi para deixar essa dica para vocês de adubação, quem está pensando em cultivar, foi o que eu falei lá no início do vídeo. Fazer cultivo grande com dinheiro de banco, pegar empréstimo. Então o ideal é vocês fazer uma análise de solo, planejamento, fazer todo um cálculo. Inicie primeiro também um ponto que eu quero botar positivo para vocês quando trabalham com esse dinheiro. Façam a irrigação, porque para você não ter prejuízo e não ficar despreparado para quando chegar a época de verão, você não saber se vai irrigar ou se não vai irrigar, ficar nessa dor de cabeça. Então a gente tem que pensar muito antes de fazer o cultivo. Se for cultivo por exemplo, vamos dizer que você vai cultivar banana, que seja mamão, que seja abóbora, melancia. Se você fazer irrigação, você vai ter um plantio excelente, né? Então é a dica que eu estou deixando para vocês em questão de pomar. Sempre faça o correto, né? Busca sempre investir no momento certo, fazer o planejamento. O início de tudo hoje é planejamento. Faça um planejamento bem feito para você não ter prejuízo futuro.